Dia, meu povo! Vamos para mais um mate de consciência? Eu gostei dessa ideia. E aí, eu tava esperando aqui o horário da minha cliente chegar, já tava fazendo aqui algumas coisinhas, organizando umas baguncinhas, e me dei conta que nesse intervalo a gente poderia falar sobre algo, e especificamente eu lembrei de uma situação que aconteceu já há bastante tempo comigo, mas que ela vem se multiplicando em outras situações e eu queria muito contar isso para vocês, para que a gente possa ter uma ideia sobre como as coisas funcionam além da nossa imaginação. Então, enquanto o Instagram vai procurando aí a galera, sejam bem-vindos, bom dia. Eu lembrei de uma situação que aconteceu há um tempo atrás. Então, olha só, essa situação específica, ela aconteceu há cerca de 10 anos atrás, faz um tempão. E foi um perrengue tenso, assim, que eu passei. Na época que eu estava me separando, eu precisava vender o apartamento que eu tava. E era um apartamento, gente, lindo, lindo, de 45 dias que tava pronto. 45 dias que eu tava morando lá. E eu coloquei o título da live como será que tá errado mesmo? Porque a vida é muito pedagógica e às vezes a gente não se dá conta disso, né? E na época, esse movimento de vender um apartamento sem tirar nenhum lucro em cima, mas vender um apartamento fazia 45 dias que estava pronto, me deu assim na época uma sensação tão grande de fracasso, uma sensação tão grande de tá errado, eu tô fazendo errado, eu botei tudo fora, essas coisas assim, de auto-julgamento, de punição, essa coisa interna assim que vai acontecendo. E eis que, ok, as coisas passaram, a vida continua. E muitos anos depois eu já estava casada, eu estava grávida, atendendo na minha sala nova, lá em Passo Fundo, na frente do São Vicente. E eu tinha feito uma parceria com uma nutricionista, que inclusive é uma amiga muito querida, que eu torço por ela, assim, todos os dias, porque ela fez parte de momentos muito importantes da minha vida. Ontem ainda eu e ela falávamos sobre isso, e foi por isso que eu lembrei de falar isso pra vocês. E ela estava atendendo, a gente fazia uma parceria de sublocação da sala, ela estava atendendo, tocou a campainha, era uma cliente dela, e eu estava esperando a minha, eu fui lá abrir. Eis que eu olhei pra cara daquela menina e disse assim, eu te conheço de algum lugar, eu só não sei da onde. E ela disse assim, você não é a Mai? E aí nesse instante, né, eu convidei ela pra entrar e tal, sentei na recepção com ela e ela me disse assim, você não é a Mai? Eu digo, sou a Mai, e você quem é? Ela assim, Mai, eu sou a menina que comprou o teu apartamento. E aí eu pensei, uau, né, olha que loucura. Eu digo, sério, mas que coisa boa, espero que tenha sido bom ficar lá, espero que você tenha sido muito feliz lá, porque foi um apartamento construído assim com muito carinho e tal. E aí agora, pasma no que ela me disse, ela disse assim, Mai, na verdade eu sei, ela falou, não tô reclamando, não tô, né, sei que você não tem culpa disso, mas o prédio todo foi embargado. Eu nem tô morando lá, porque na verdade eles construíram o prédio em cima de um solo, assim, tipo de... Como chama, sabe? Quando é do lugar do sapo, sabe? E o prédio começou a ceder, e nesse movimento do prédio, cerca de 2 anos depois que ela tinha comprado o apartamento, começou as rachaduras na parede, as infiltrações, canos quebrando. Ela me relatou assim que o porcelanato do chão se quebrava, então tava tudo quebrado, tanto que as pessoas tiveram que sair de lá, não tinha ninguém mais morando naquele prédio, um prédio novo de menos de 5 anos, né? E daí naquele momento eu fiquei chocada, assim, fiquei triste também por ela, porque na época era pra ela também um grande sonho, ela tava começando a faculdade, né? E daí tava se mudando pra aquele apartamento, era tudo novinho, era tudo pré-moldado, porque o apartamento era pequeno, então os móveis tinham que ser feitos. Foi assim, foi um baque grande assim pra mim na época.
quando ela foi para atender com a Nutri e eu fiquei pensando sobre isso, né? O quanto a nossa visão, e aí a gente chega, né, depois de contextualizado tudo, a gente chega na energia do filé do que eu queria trazer para vocês. O quanto, quando a gente tá passando por uma situação que ela é ruim, que a gente olha, a gente vê ela ruim, o quanto a nossa visão é limitada. Porque há 10 anos atrás, quando eu precisei entregar, sabe, a chave do apartamento, recém as coisas tinham sido montadas, os móveis novos, era pra mim uma das situações de maior fracasso que eu tinha vivenciado na minha vida. Era como se eu tivesse ali aceitando que nada do que eu tinha feito até ali valeu a pena. E pra mim aquela situação era desastrosa, sabe? Mas depois de passado todo aquele período e conversando com a menina que comprou o apartamento depois, eu percebi que a nossa visão ela é muito estreita sobre as coisas. Porque se eu tivesse continuado no apartamento, se tudo tivesse dado, abre aspas, certo pra mim naquele momento, eu tinha perdido o apartamento. Porque na verdade ela teve que sair de lá, eles não tinham mais... eu lembro que na época ela me disse assim que já tinha passado o período da construtora precisar ressarcir, eles meio que tinham perdido o investimento feito. E na época, aquele apartamento foi vendido por 250 mil reais. Um apartamento pequeno, mas que era um baita de um investimento. Foram 250 mil reais colocados fora, né? E será que quando a gente tá passando por uma situação, eu sempre me lembro disso, né? A vida é muito pedagógica. Quando eu tô passando por uma situação muito difícil, eu me lembro desse evento, desse momento da minha vida e que com certeza na vida de vocês, ele também aconteceu. Nem sempre a gente tem acesso a verificar o quanto a gente passou por um livramento, o quanto a gente foi abençoado por alguma coisa, porque nem sempre as coisas voltam pra gente, né? Às vezes a vida só segue o seu curso. Eu fui abençoada por ter recebido aquela menina de novo e ter realmente esclarecido na minha mente, e aquilo virou pra mim uma grande chave, que as coisas que acontecem, elas acontecem por um motivo real. A vida nos ama, ela nos respalda, e se alguma coisa tá perrengueada na sua vida, talvez essa seja a forma mais bacana, mais adequada de você passar por isso com segurança, com tranquilidade, por mais que pareça que não, sabe? Então tem coisas que a nossa cabeça, nossa mente lógica, ela nunca vai conseguir explicar. Ela nunca vai conseguir entender. Mas a gente tem que sempre ter dentro da gente aquela bússola moral, aquela bússola de fé que fala assim: a vida me ama e a vida me respalda. Se eu tô passando por isso, existe um motivo maior pra isso, eu vou confiar. E aí você segue. Porque dentro desse espaço da gente tá sempre questionando as coisas, quando a gente questiona no sentido de tá um questionamento pejorativo, não é a gente não refletir sobre tudo, porque eu faço isso o tempo todo. Mas o fato de você estar o tempo todo questionando de forma negativa as coisas que acontecem, se colocando talvez até como uma vítima, porque foi o que eu fiz naquela época. Tipo, cara, eu sou uma vítima da vida, sabe? A vida não me quer por perto, a vida não me ama, tá me tirando aqui tudo que eu construí a duras penas, com bastante trabalho. Eu me pus como uma vítima, só que quando a gente se coloca como vítima, o que a gente tá fazendo, na verdade, é assumindo que a gente não tem potência, que a gente não é o criador da nossa vida. E a gente é, cara. Se naquele momento que você tá passando um negócio perrengoso, sabe? Asqueroso, dificílimo, tenha certeza que a vida te ama. Se você tá construindo o teu passo a passo dentro de não fazer maldade para as pessoas, de obedecer a tua verdade, de seguir o teu coração, de estar conectado com a vida, com a energia maior que para você pode ser o universo, pode ser Deus, pode ser Shiva, pode ser quem quer que seja. Se você está conectado com isso, se você segue o teu coração, se você segue uma verdade e valores que preservam a vida e a alegria das pessoas, se alguma coisa tá perrengosa, é porque aquela ali é a melhor forma de você passar por isso. E essa é uma lição que eu
conectei assim e deixei dentro da minha gaveta de lições. E quando as coisas ficam ruins, eu me lembro disso. E hoje de manhã, ontem eu conversando com essa Nutri, que é uma amiga muito querida, ela me disse assim, Maia, é incrível. Todas as vezes que eu tô passando por um ciclo de mudança muito grande na minha vida, a gente se encontra de novo, né? A gente fez uma parceria agora em função da Culinária Fit, né? Pra ela receber meus produtos lá em Passo Fundo e tudo mais. E isso me trouxe de volta às memórias dessa situação. E falar sobre isso é a gente também admitir que às vezes tudo que a gente está criando na nossa vida através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas pintam uma tela final que ela não é tão bonita quanto a gente gostaria. Então também parte do princípio de a gente olhar para aquilo que está como resultado final ao teu redor e entender que aquilo ali é uma criação da gente, respaldada pela vida, com os ensinamentos da vida, né? Porque a vida é pedagógica, ela sempre tem uma coisa para você aprender a partir do que você está passando. Mas é a gente perceber que a gente pode ir fazendo mudanças. E eu tenho certeza que, por exemplo, hoje eu passaria por aquela mesma situação de uma forma completamente diferente. Ontem, por exemplo, meu dia foi caótico. Caótico. Simplesmente nada do que foi planejado aconteceu. Eu passei, eu acho que eu falei com 1000 pessoas ontem. E em outros momentos eu chegaria no final do dia com a sensação de que tudo deu errado. Porque é uma forma como a gente programa a nossa cabeça para ver as coisas. Mas eu cheguei no final do dia com a sensação de, cara, eu venci. Esse dia de hoje eu consegui vencer. Então são os músculos da sua mente que você mais usa. Ou você tem uma visão pessimista e derrotista das coisas, ou você começa a exercitar uma visão expansiva da vida, aonde as coisas que acontecem, você compreende que foi uma criação em algum momento da tua jornada, né? Eu criei aquele momento e hoje eu tenho clareza exata de como eu desenhei aquilo, porque se não fosse dessa forma, eu não teria saído daquele espaço aonde eu estava, que não era um espaço saudável para mim, que a forma como eu estava conduzindo as coisas não estava sendo legal. E hoje eu entendo isso, hoje eu tenho consciência e maturidade suficiente para entender que aquilo tudo foi uma criação minha e eu criei lindamente. Então eu te convido a pensar sobre isso. O que é que você está criando como caos e bagunça, que é uma criação linda? Que é exatamente o que você deseja ter nesse momento. Por mais tosco e torto que pareça, talvez seja a única forma gentil de você passar por isso. De você passar por esse aprendizado. E aí, quando a gente não passa pelo aprendizado de forma aberta, ou seja, deixa eu olhar para isso aqui que tá acontecendo e deixa eu entender o que é que eu tô criando aqui. Por que que eu estou criando isso? Porque eu sou um ser infinito, eu tenho sabedoria plena. Então, por que que eu tô criando isso, né? Se eu tô criando isso, tem um motivo, deixa eu olhar para isso. Quando eu olho, quando eu me entrego para aquele movimento, por mais tosco que ele seja, por mais doído que ele seja, por mais sofrido que ele seja, eu passo de fase, sabe? A vida é que nem uma escola, gente. Se você começa lá no primeiro ano, depois você vai pro segundo ano, daí lá no terceiro ano tem uma matéria que você não tá se dando muito bem, daí você repete o ano e aí você repete o ano. É sobre isso. Se você repete situações caóticas, desastrosas, sofridas e difíceis, é porque você não tá indo bem naquela matéria, entendeu? Você tem que parar o que você tá fazendo e estudar aquela matéria. E se dedicar um pouco mais àquela matéria. E talvez pegar um professor particular e ir pra terapia mesmo. Para que você tenha condições de absorver aquele conhecimento. Enquanto você não aprende o conhecimento que você precisa, você não passa de fase. Porque passar de fase exige uma construção de alguns recursos internos para que você possa lidar com outras coisas. E não é um castigo, entende? Não é a vida te surrando ou te punindo por nada. É ela te dizendo, viu, Maísa, acorda pra vida, neném. Você precisa aprender a lidar com as pessoas
que, por exemplo, tomam conta da sua vida. Naquela época, eu era uma pessoa assim muito no sentido de permitir que todo mundo fizesse o que quisesse. Não tinha opinião, não me posicionava, não tinha uma verdade interna pra mim. A Maria vai com as outras, a Maísa vai com as outras. E toda essa situação, ela me ensinou de uma forma muito dura que a gente precisa se posicionar, que a gente tem que ter uma verdade pessoal, que a gente precisa falar pro mundo o que a gente pensa. Do meu jeito. E para outras pessoas foi diferente. E para você talvez esteja sendo diferente. Passa mais um tempo, daqui a pouco, pum, outro aprendizado, outra situação caótica, outra bagunça. Maísa, o que tá acontecendo aqui? Peraí, essa situação me mostra, né, que eu tenho que aprender a colocar um limite nas minhas relações. Que eu preciso dizer para as pessoas, olha só, até aqui você pode vir, daqui para frente você tá me invadindo. Mas isso não vai acontecer assim com uma carta cheirosa, florida que o universo te manda. Vai acontecer com situações reais, com pessoas reais, com incômodos reais. Porque é assim que a gente se movimenta. Infelizmente, a gente não se movimenta assistindo filme. A gente precisa, às vezes, de um estímulo um pouco mais duro, um pouco mais severo da vida, né? Então, o recado grande é esse. É a gente parar de se vitimizar, entender que a gente tá criando a nossa vida o tempo todo e, abre aspas, criando lindamente, da melhor maneira que o teu ser infinito pode fazer. Mas eu tô passando um perrengue terrível. Você imagina que esse perrengue terrível é resultado da tua inteligência suprema. Tá entendendo? Então imagina o tanto de coisas que você pode extrair dessa situação. Ontem, quarta-feira, eu atendi um cliente que ele disse assim, cara, eu fiz um negócio assim, fiz uma burrada, sabe? Ele se equivocou num negócio, ele precisou honrar o negócio e acabou tendo um prejuízo financeiro bem importante. E ele tava num espaço muito de se culpar, sabe? De, poxa, sabe, que droga e tal. E eu falei pra ele assim, olha só, fez merda? Fez, sabe? Mas do que são feitos bons terrenos, né? Do que são feitos terrenos frutíferos e prósperos? De adubo, de terra bem adubada. Então pega essa adubação que você fez aí, que foi boa, e planta nesse terreno. Usa isso a teu favor e não contra você. Ao invés de você ficar aí, sabe, na piscininha da cacaca, joga a piscininha da cacaca no seu terreno, ara e planta. Aproveita o movimento. Porque energia é isso, sabe? Nem sempre as coisas vão ser como a gente quer. Mas quando elas não são como a gente quer, como é que eu posso tirar proveito disso? Como é que eu posso me divertir com isso? Como é que eu posso aprender com isso? Mas isso é positivismo tóxico. Talvez até seja. Mas eu percebi que ser vítima ou alimentar o processo do negativismo só piora ele. Então, se é de positivismo tóxico que a gente precisa para sair daquele espaço e olhar para as coisas de uma forma diferente, por que não? Eu tô disposta a qualquer coisa. E eu convido você a estar disposto a mergulhar nesses processos, a olhar para eles, a aprender com eles, a sentar, tomar um chimarrãozinho e refletir sobre a tua vida. Cara, olha só que loucura que eu tô criando aqui, né? Por quê? Por que será? O que eu aprendo com isso? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? O que eu amo sobre isso que eu não admito que eu amo? Né? Porque se tem uma coisa na sua vida, você tem a certeza absoluta que de alguma forma, consciente ou inconsciente, insana, tosca, oculta ou não, secreta ou não, você ama isso. Então a pergunta é, o que eu amo sobre isso que eu não admito? O que eu amo sobre isso que está acontecendo que eu não aceito? O que eu amo sobre isso que eu acho que é errado? Eu gosto de pegar um papel e anotar. Depois eu queimo o papel, jogo fora, mas a gente precisa tirar daqui e para ter clareza das coisas.
Este foi o nosso mate da consciência. Eu espero que isso de alguma forma possa trazer para você um caminho, uma bússola, para você sair do espaço do a vida me pune, a vida não me ama, Deus não me quer ou qualquer outra coisa assim. Sai dessa, escolhe outra coisa e vai criar a sua vida. Pega um papel, anota tudo e transforma tudo, porque a vida é sua e só você tem não só a responsabilidade, como a capacidade de mudar. Ótima sexta-feira para você. Te encontro por aí. Beijo!